Irmãos e irmãs, terminamos hoje a leitura da profecia de Jonas. É muito interessante como conclui o livro. Por quê? Nínive se converte. Todo mundo faz penitência. Versículo 1. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente e cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a vida, para mim é melhor morrer do que viver. Chega a ser um escândalo esse modo de dizer do profeta. Ele prega, as pessoas se convertem e ele fica com raiva porque as pessoas se converteram. O que significa isso? A leitura alegórica do Velho Testamento nos ajuda a entender o significado, digamos assim, prefigurativo que está por detrás dessas palavras. Jonas representa o povo judeu. E o que acontece? Os apóstolos pregaram para a conversão dos pagãos e foram rejeitados pelos judeus. Foram expulsos das suas sinagogas. E depois a palavra se difundia entre os pagãos. São Paulo mesmo diz: se eu pudesse dar a vida para salvar Israel, eu daria a minha vida. Eu tenho uma tristeza de morte, diz ele, porque os meus irmãos de sangue, os meus concidadãos, os israelitas, aqueles que herdaram as promessas, eles não se convertem. Eles são duros de coração. Há um véu que tampa os seus olhos. São Paulo fala sobre esse véu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, mas do capítulo 9 a 11 da carta aos Romanos, ele fala sobre a dureza de Israel, sobre o fato de eles não se converterem. Então, Jonas, aqui é uma imagem dessa tristeza profunda dos apóstolos, que é uma tristeza de Nosso Senhor. Nosso Senhor, quando chega no Monte das Oliveiras, diante da cidade de Jerusalém, até hoje existe ali a igreja de Dominus Flevit, o Senhor chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, se soubesses o dia que te visita, quem é que está aqui, eu queria reunir os teus filhos como a galinha reúne os pintainhos debaixo das suas asas, mas não quiseste. Por isso não me vereis, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Tudo isso está muito bem representado nessa tristeza de Jonas pela conversão dos pagãos. Ele fica triste porque o seu povo fecha o coração para acolher o Messias. Disse o Senhor: achas que tens boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade e estabeleceu-se na parte oriental. Aqui, São Ruperto, por exemplo, diz que essa parte oriental significa na direção de Jerusalém. E ali fez para si uma cabana onde repousava a sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor fez nascer uma era
que cresceu sobre a cabana para dar sombra à cabeça de Jonas e abrandar o seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Muito interessante. Essa cabana representa a igreja, que naqueles dias era uma cabaninha, não era nada, era um grupinho de gente. O calor é grande, porque o fogo da caridade, o fogo do Espírito Santo arde nos corações. Então ele vai se esconder na sombra da pequenina igreja. É assim que os apóstolos fizeram. Mas o Senhor fez nascer uma era. O que significa essa era? Era é uma árvore muito interessantezinha, porque ela tem folhas por todo o caule. O tronco todo é cheio de folhas, né? Então, é uma árvore refrescante. Quando está um calor muito grande, se tem uma era, ela se curva. Então, ela realmente estende os seus ramos e abranda o calor. Essa era, segundo o São Ruperto, representa o Templo de Jerusalém, representa o antigo Israel, representa aquela linhagem que vem desde os patriarcas. Por isso ela é cheia de ramos, ela é cheia de filhos, de frutos. E a sombra, a proteção do Velho Testamento era uma segurança, de algum modo, para aqueles cristãos. Nós vemos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, como São Paulo, logo no final do livro, volta para Jerusalém, vai ao templo, fez um voto, oferece sacrifícios no templo. É uma coisa tão inútil. Ele sabia que isso não servia para nada. Mas ser judeu, estar debaixo da proteção da sinagoga de alguma maneira, era uma tentação para a igreja no seu início. Quando nós lemos a carta aos Gálatas, todos os judaizantes que entraram em consórcio com a comunidade e que queriam, de alguma maneira, fazer que todos obedecessem à lei de Moisés, e tinham que se circuncidar, e tinham que abster-se de carnes impuras, e tinham que guardar as festas, os sábados, as luas novas. E o apóstolo repreende a comunidade dos Gálatas e diz: vocês estão passando por um outro evangelho? Como é possível que vocês estejam tão cegos assim? Quem vos fascinou, ó Gálatas? É a era. É a era da religião israelita. De vez em quando acontece isso na história da igreja. Aparece um grupo, Velho Testamento, um grupo judaizante, tira a cruz, bota a menorá. Uma vez escutei um pastor protestante amigo meu, norte-americano, em que ele estava numa conferência, eu estava lá, e ele disse uma frase muito impactante, porque tinha um candelabro de 7 braços bem em frente do púlpito, né? Ele disse: onde está a cruz? Todo mundo se assustou. E ele concluiu: Jesus não morreu num candelabro de 7 braços, Jesus morreu na cruz. O que nos salva não é o candelabro de 7 braços, o que nos salva é a cruz. Vez ou outra, nós temos a tentação de voltar àquilo. E hoje em dia, então, meu Deus, está até na moda. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. São Roberto diz: esse verme que secou a era foi o Império Romano que destruiu Jerusalém e acabou com o templo.
que até hoje não foi reconstruído. Quando o sol se levantou, mandou o Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: achas que tens boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele, tenho razão até para morrer de raiva. Meio grosseiro esse Jonas, né? Meio delicadinho demais. O Senhor replicou-lhe: tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer. Porque Israel não foi você que criou. Israel saiu da minha mão. Fui eu que plantei. Foram eles que me rejeitaram. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, que representa todas as nações pagãs do mundo inteiro, em que vivem 120 mil seres humanos que não sabem distinguir a mão direita da esquerda e um grande número de animais. É bonito isso, porque Deus não se preocupa apenas com os seres humanos, né? Até com o ecossistema Ele se preocupa ali. Os animais vão morrer, eu vou punir todas essas vidas. Eu não quero fazer isso. Eu quero que eles se salvem. De fato, os apóstolos começavam a pregar na sinagoga, eram rejeitados, iam para os pagãos e a palavra se multiplicava, crescia. O profeta Zacarias diz que uma cegueira invadiu seus corações, mas que chegará um momento em que ela será tirada. E o próprio Jesus diz que Jerusalém será pisada pelos pagãos até que se complete o tempo dos pagãos. Então o profeta Zacarias diz que, de repente, eles vão receber uma graça e eles vão chorar por aquele que transpassaram. E vão se converter por uma graça de Deus. No final da carta aos Romanos, São Paulo tenta explicar esse mistério, que ele não consegue, porque é inexplicável. Não tem como explicar os desígnios da providência de Deus. Fogem, escapam ao nosso conhecimento. É por isso que nós nunca temos que calcular os frutos que a palavra vai dar. Muitas vezes aqueles que deveriam se converter não se convertem. E se converte justamente aquele que ninguém pensa que vai se converter. Assim como muitas vezes você tem a surpresa de que venha para Cristo talvez uma pessoa que você já condenou com os seus sentimentos tantas vezes, enquanto que outros que você ama, que você considera pessoas importantes, se afastam de Deus, renunciam ao Evangelho. São desígnios misteriosos da graça divina. O Senhor conhece os que são seus, diz São Paulo. E por isso todos nós devemos, com muita confiança, na palavra do Senhor, o seu desígnio redentor, saber que o número dos escolhidos será completado. Isso quem determina não somos nós, é Deus e a nossa liberdade humana. Que o Senhor nos ajude e assim não ficaremos irritados nem escandalizados com os prodígios da sua misericórdia e muito menos com a dureza daqueles que não se rendem ao senhorio de Cristo.